Você vai disponibilizar? Sim, 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 vou. Depois que nós terminarmos de usar, eles vão ficar lá na plataforma para vocês sem problema nenhum. Tem que gravar porque eu... Não, sem problema, vai ficar tudo gravado para vocês, tá? Só não vai ser de imediato, que é o tempo que ele renderiza, e aí eu preciso baixar, levar para minha pasta, enfim, mas acho que até depois de amanhã está tá pronto, tá? Não se preocupem que vai ficar tudo disponível. Iremos fofocar. Choices, né? Choices. Então, a grande questão é o que faz a primeira ser considerada gramatical e a segunda agramatical, se ao falante cabe o princípio da criatividade. Né? Não é o princípio básico de que nós podemos criar infinitas regras? Adoro as referências, né? Pois é. O julgamento, então, gente, é intuitivo. Né? Julgar se uma frase é gramatical ou não parte da nossa intuição, baseado no conhecimento que temos das nossas estruturas da língua. Nós, enquanto falantes, somos capazes de olhar para essa frase e dizer assim: ela é gramatical, ela funciona, ela é usável, digamos, melhor dizendo, na língua. Só que por trás disso, onde é que está o julgamento? Onde é que está essa intuição? É por isso que o Chomsky aponta que não é apenas uma relação participativa com o outro nesse julgamento. Tem algo nosso, tem algo interno que permite a nós dizer que uma vale e que a outra não vale. Tá? E um outro princípio metodológico que é essencial para o Chomsky é a ideia do formalismo. Tá? O que seria esse formalismo? Nesse momento, o formalismo significa como nós vamos formalizar generalizações descritivas da língua. Porque pensem só, nós estamos falando de ciência. Tá? Nós estamos falando de ciência. A ciência precisa trabalhar com conceitos, com explicações. Então, é preciso que nós entendamos, por exemplo, que quando eu leio alunos hoje e livros hoje, isso vai totalmente ao encontro, de encontro àquilo que nós entendemos como regular, normal, gramatical na língua. Por quê? Qual é o princípio básico que rege formalmente essas construções? Em português, os determinantes antecedem o nome ao qual se referem dentro da estrutura de um sintagma nominal. Trocando em miúdos, Daniel. Na expressão, no sintagma, alunos, os, não é possível reconhecer gramaticalidade por um princípio básico. Em português, os chamados determinantes, como por exemplo os artigos, eles antecedem o nome, o substantivo ao qual se referem dentro dessa estrutura nominal. Da mesma forma que nós estranhamos livros hoje, porque nós sabemos que em português nós temos essa noção de que o artigo antecede e não sucede o nome ao qual se refere. Tá? Isso é a formalização da regra descritiva do português. E por que eu preciso que a gente entenda isso muito claramente? Porque essas regras, gente, não são para todas as línguas. Cada língua tem o seu conjunto formal de gramaticalidade, tá? Então, assim, Kennedy, lá no livro dele, nos assinala o seguinte: de acordo com sintaticistas gerativistas, as regras computacionais da sintaxe são um conjunto de operações formais que constroem sintagmas e frases. Ou seja, como eu distribuo, como eu arranjo, como eu organizo as frases de uma língua, é justamente o conjunto das regras computacionais que a sintaxe tem dentro dessa língua. Tá? A gente não organiza as frases de qualquer jeito. Eu não arranjo frases de qualquer jeito, da maneira como eu quero. Tá? É da maneira como a língua e a sua estrutura me permitem. Tá? Seria meio redundante e óbvio fazer essa pergunta, né? Vou ficar no vazio como sempre, vão me dar vácuo, mas tem alguma questão pontual que vocês estejam com dúvida com relação aos princípios metodológicos básicos
do gerativismo, gente? Não. Imagina. E aí, quando nós falávamos anteriormente sobre a questão da autonomia da sintaxe, o exemplo claro que o Chomsky usa lá no seu livro Estruturas Sintáticas, que eu já mostrei a capa, é muito, é muito pertinente para nós pensarmos como essa sintaxe é de fato autônoma. Porque vejam só, ele escreve no livro Estruturas Sintáticas, claro que em inglês, não em português, a seguinte frase: ideias verdes incolores dormem furiosamente. Percebam comigo que, para o Chomsky, uma coisa é clara nessa frase: a sintaxe é autônoma em relação à semântica, por uma questão simples. Eu consigo gerar essa frase, mesmo que ela não tenha nenhum significado, formalmente, sintaticamente, de forma perfeita. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo e eu tenho um adjunto adverbial, um advérbio. Tá? O que eu tenho? Ideias verdes incolores, eu tenho aqui um sujeito, né? Ideias como núcleo, verdes incolores como adjuntos, o verbo intransitivo e o adjunto adverbial. Do ponto de vista gramatical, sintático, esta frase é completamente perfeita. Ela não transgride nenhuma regra de formação do português. Eu posso desconsiderar totalmente o seu conteúdo semântico para isso. Por isso ele defende que a sintaxe possui uma autonomia. Porque independente de fazer sentido ou não, eu consigo gerar frases numa língua. Por que essa frase para nós pode ser estranha do ponto de vista semântico? Ora, porque eu combino, primeiro, um elemento abstrato, que é ideias, com uma percepção visual de essas ideias serem verdes e ao mesmo tempo incolores, o que gera um paradoxo. Ou algo tem cor, ou não tem cor ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que eu percebo que esse dormem precisa de uma calmaria. Como é que se dorme furiosamente, gente? Se debatendo com raiva, estou sonhando com alguma coisa, começo a socar o travesseiro. Eu não sei como é a ideia de dormir furiosamente, mas parece-nos incabível essa relação, porque o ato de dormir é semanticamente antagônico à ideia de fúria. Né? Você pode dormir furioso, né? Com fúria, sentindo fúria, mas não é uma qualidade da dormida, é uma qualidade sua. Enfim. Né? Então, nessa relação, o Chomsky apresenta para nós que a sintaxe é autônoma. Ela não depende da sintaxe para ser constituída. Né? E aí ele mostra para nós que, do ponto de a questão da sintaxe é tão importante que, se nós mudássemos a ordem da frase para furiosamente ideias dormem em colores verdes, note-se que, se a sintaxe por ela mesma fosse violada e uma estrutura agramatical fosse gerada, nós sequer conseguiríamos imaginar um conteúdo semântico relacionado a essa sopa de palavras. Né? Se essa frase nos fosse apresentada antes da primeira, nós teríamos extrema dificuldade para compreendê-la, justamente pela desorganização sintática do português. Né? Então, isso mostra para nós que a relação sintática é estritamente autônoma no que diz respeito à sua relação com a significação da língua. Tá? E esse é um postulado básico do Chomsky. Um outro ponto fundamental é a teoria de princípios e parâmetros, tá? Que está dentro da teoria gerativa. Na verdade, ela é uma teoria derivada. Tá? Ele começa a pensar sobre a questão dos princípios e dos parâmetros, e isso gera um desdobramento posterior. Basicamente, o Chomsky pensa o seguinte, que a faculdade da linguagem é composta por
princípios. O que são princípios, gente? São as leis gerais, que são válidas para todas as línguas naturais. Tem alguma coisa, ou melhor, algumas coisas que existem em todas as línguas. Isso já está comprovado cientificamente no estudo que já foi feito nas mais de 7.000 línguas catalogadas até hoje. Tá? O que são esses princípios? É aquilo que tem em toda a língua. E por parâmetros se entende as propriedades que uma língua pode ou não exibir e que são responsáveis pela diferença entre as línguas. Ou seja, o parâmetro é aquilo que é particular, é aquilo que é específico de uma ou de um grupo de línguas. Não é algo que existe em todas, tá? Uma sentença que viola um princípio não é tolerada em nenhuma língua natural. Provavelmente porque tem a ver com a forma como o cérebro, a mente da espécie humana funciona. Né? Então, romper um princípio linguístico é um problema justamente por quê? Porque isso faz parte da construção cognitiva humana. Diferente de nós entendermos que uma sentença que não atende a uma propriedade paramétrica pode ser gramatical em uma língua e ser agramatical em outra. Diferença básica. Eu posso muito bem comparar português e japonês, como vocês estão vendo aqui no exemplo. Tá? Qual é o elemento básico que nós temos para perceber aqui? Em português, qual é a nossa ordem básica fundamental? Sujeito, verbo e objeto. Alguém comprou alguma coisa. É isso, Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Morreu. Vou te silenciar, hein? Então, o que acontece? Em português, essa estrutura é um princípio. Aliás, desculpa, é um parâmetro. Por que é um parâmetro? Porque esta ordem não acontece em todas as línguas, como a gente vê, por exemplo, no japonês. O japonês possui uma estrutura de organização desses elementos diferente. Ele primeiro coloca o sujeito, depois o objeto e, por fim, o verbo. Ou seja, o princípio que a gente consegue tirar daí, né, embora assim sejam poucos dados, mas é um princípio que de fato existe, que já foi comprovado, é de que todas as línguas do mundo, gente, isso é um universal linguístico, todas as línguas do mundo possuem categorias verbais e nominais. Tá? Por quê? Porque todas as línguas precisam dar nomes às coisas e todas as línguas, de alguma forma, demonstram ações marcadas na linha do tempo, de pessoa. Isso é um princípio. Todas as línguas têm. No caso, qual é o parâmetro? A ordem em que esses constituintes aparecem. Eu digo que todas as línguas têm nome e verbo. Isso é um princípio. Mas parâmetro é que, em cada língua, esses elementos se combinam de forma diferente. O que está provado no exemplo que eu dei. Em português, sujeito, verbo, objeto. Em japonês, sujeito, objeto, verbo. Isso é uma ordem canônica, essa é uma ordem dominante. Por que a gente precisa frisar isso? Porque nós sabemos que existem os hipérbatos, né? As mudanças de posição dos elementos da língua. Inclusive, gente, ontem eu estava assistindo a uma live na editora Contexto com a professora Maria Helena de Moura Neves, que é uma das autoras com a qual nós vamos trabalhar, um dos autores com os quais nós vamos trabalhar. E ela disse uma coisa que me chamou a atenção para a questão da literatura. Que essa ideia de criatividade, de deslocamento, de mobilidade que uma língua tem, é o que, por exemplo, permite a literariedade da linguagem. Porque se todas as línguas tivessem elementos fixos de significado, de posição, nós não teríamos criatividade, nós não teríamos arte, nós não teríamos, por exemplo, a literatura. Então, é parâmetro que elas têm ordens distintas. Né?
Mas não esqueçam que eu posso mudar essa ordem no português. Eu posso dizer outras coisas com outras ordens, mas isso aqui é o dominante. É aquilo que nós chamamos de ordem canônica. O que é mais regular, o que mais a gente vê, se formos pesquisar, o que está mais presente? É a ordem sujeito, verbo e objeto. Tá? E aí, essa noção do gerativismo permitiu a nós a compreensão de uma gramática universal. Né? Se eu tenho princípios que regem todas as línguas do mundo, porque elas fazem parte da estrutura da mente humana, eu tenho alguma coisa que é de universal. Isso abre caminhos para pensar princípios gerais que formalizam as línguas humanas naturais quanto à organização de seus elementos. Né? Quer dizer, se eu olho para as línguas e penso que tem algumas coisas nelas, todas que são iguais, eu posso, por exemplo, enquanto um sintaticista, pensar o que é que tem de igual em toda a língua. E assim, nós vamos ver um exemplo importante do desdobramento da sintaxe, que é a chamada sintaxe tipológica. Tá? Mas para nós entendermos a sintaxe tipológica, a gente vai precisar voltar lá na dona morfologia, que vocês viram semestre passado. Né? Essa morfologia permite a nós ver que a organização das línguas é muito mais plural do que nós imaginamos. Né? Mas olha só, para falar de sintaxe tipológica, a gente vai pensar que isso é um estudo sobre padrões, tipos ou regras gerais nas línguas. Como é que essas línguas funcionam, como é que essas línguas se comportam de maneira geral. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, compreender que essa sintaxe tipológica derivou dos estudos da morfologia tipológica. Tá? E nesses estudos, as línguas são classificadas de acordo com o padrão de constituição morfológico das palavras dessas línguas. Então, eu vou usar exemplo para vocês. Tá? Eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque, a priori, isso é um pouco complexo. Então, a tipologia morfológica é encontrada de 4 formas diferentes nas línguas do mundo. Nós temos línguas que são chamadas de isolantes, aglutinantes, polissintéticas e fusivas. Tá? O que seriam essas línguas isolantes? São as línguas em que os morfemas são literalmente expressos por palavras. Qual é a ideia de morfema que nós temos? Que é um constituinte interno da palavra, está dentro da palavra. Em línguas do tipo isolante, isso não acontece. Os morfemas constituem uma palavra específica. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo do chinês. Tá? Aqui em cima eu tenho a frase completa. Tá? Aqui na segunda linha eu tenho a divisão dos elementos que constituem esta frase, a partir dos seus morfemas e dos seus lexemas. E embaixo eu tenho aquilo que nós chamamos de glosa. O que é a glosa? É a interpretação gramatical do elemento. Então, olha só. Esse primeiro termo bem aqui, ó, esse primeiro elemento que eu estou demonstrando para vocês, significa nessa língua a primeira pessoa. Tá? Percebam que essa primeira pessoa, que nós sabemos que pode aparecer em 2 números, singular e plural, é determinada em número por uma outra palavra. Né? Eu tenho aqui, olha, uma outra palavra que indica que a primeira pessoa é do plural e não do singular. Vamos traçar um comparativo rápido com o português? Quando eu quero indicar plural em português, o que eu faço? Responde aí no chat, no bate-papo para mim. O que eu faço em português quando eu quero indicar plural? Regra básica. Acrescento S. Acrescento S onde? No final da palavra. É a regra básica, né? No final da palavra. Ou seja, é um morfema que está ligado ao interior da própria palavra. Em chinês, não é assim que funciona. Eu tenho uma outra palavra que indica que esta pessoa, primeira pessoa, é plural e não singular.
Eu tenho uma outra palavra que indica o verbo. Eu tenho uma outra palavra que indica o tempo, o pretérito. E eu tenho uma outra palavra formada por diferentes morfemas que significam palavras específicas. Organizar, livro e prédio. Tudo isso em japonês, em chinês, desculpa, representa nós fomos para a biblioteca. Tá? Olha só, que a palavra biblioteca em português, em chinês, é constituída de 3 diferentes morfemas. Organizar, livro e prédio. E cada um desse morfema representa uma palavra só. Né? Então, isso é característica das línguas isolantes. Cada morfema expressa uma palavra. Nós temos também línguas do tipo fusiva. O que é uma língua fusiva, gente? É uma língua em que um único afixo pode expressar várias categorias gramaticais. E aí eu trago o exemplo da língua Wari, que é uma língua indígena falada aqui no Brasil. Em que a primeira, aqui em cima eu tenho a frase, aqui embaixo a separação dos morfemas e no final a glosa. Eu tenho esse beber no singular. Esta palavrinha bem aqui, vejam só, indica 5 categorias gramaticais diferentes. Pessoa, número, modo, tempo e voz. Esta palavrinha, esse na língua Wari, representa a terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo de um verbo ativo. Tá? E o com finalizando com água. Ou seja, ele está bebendo água. O que significa para nós entender que nessa palavra na, eu tenho vários constituintes morfológicos. Eu tenho vários elementos que indicam categorias gramaticais diferentes. Então, o básico é, uma língua isolante, o que ela faz? Pelo próprio nome, isola. Cada palavra, cada morfema, uma categoria de palavra. Numa língua fusiva, o que eu tenho? Numa mesma palavra, várias categorias gramaticais unidas. Uma língua polissintética. Uma língua polissintética é aquela em que vários morfemas lexicais estão incorporados. Então, nessa língua nútica, eu tenho esta frase separadas nesses morfemas. Então, eu tenho esse primeiro elemento bem aqui dizendo fogo e queimar. Eu tenho esse segundo morfema indicando casa. Depois eu tenho esse elemento indicando locativo, ou seja, casa não é sujeito. Eu não estou falando a casa. Eu não estou falando da casa. Eu não estou dizendo eu comprei a casa. A casa nessa língua aqui funciona como um lugar plural. E eu tenho indicativo de que isso de que a palavra é algo pequeno, marcado no tempo passado. Seria traduzido como os pequenos fogos que estavam queimando a casa, ou pequenos fogos estavam queimando na casa. Então, percebam que essa língua une vários morfemas lexicais para constituir o seu significado. E, por fim, nós temos uma língua chamada de aglutinante. Então, o que ela faz? Essa língua acrescenta à raiz afixos separados por categorias gramaticais. Em turco, eu tenho ev como casa. Para casas, no plural, eu acrescento um elemento final er, que transforma isso em plural. Quando eu quero dizer em casa, eu acrescento um outro elemento morfológico. Eu pego ev, que é casa, e acrescento esse de, que transforma a casa em um lugar, em um locativo. Quando eu quero dizer nas casas, o que eu preciso fazer? Eu pego esse de, que indica locativo, e eu pego esse er, que indica plural. Por isso, eu tenho aqui evdeler, que significa casa, num plural locativo, nas casas.
Se eu quero falar da casa, que é o caso genitivo, ou seja, que mantém relação com alguma coisa, né, o dono da casa, eu tenho uma outra marca morfológica. Eu tenho o EV, casa, eu tenho o IN, que é essa marca de genitivo. Agora o desafio é, se eu quiser dizer das casas, chutem, como é que ficaria, gente? Lembrando, basicamente, que isso é mais morfologia do que sintaxe, por enquanto. Isso vai cair na prova? Se isso vai cair na prova? Não sei, depende. É tipo assim, analisar. Hã? Depende do desempenho. Rega, moleque, primeira aula ela já pergunta se cai na prova. Emana, pelo amor de Deus. Ah, mano, eu tenho logo que estudar com afinco isso aí que eu já tô voando aqui. Linguística. Vamos lá? Vou repetir já já. Eu só quero que alguém me diga como é que ficaria, então, das casas nessa língua. Vamos partir do princípio? Eu estou falando do nome casa. Então, obrigatoriamente, qual elemento vai ter? O EV, certo? O EV tem que estar, porque eu estou falando da palavra casa, da noção de casa. Se a casa é um elemento genitivo, eu preciso também marcar esse genitivo a partir da presença desse morfema, o IN. Esse IN precisa estar na palavra. Mas se eu estou falando no plural, das casas, esse elemento bem aqui, R, também precisa estar presente. O que demonstra para nós que das casas seria ler. Ou seja, é casa mais o morfema de genitivo, que é o IN, mais o morfema de plural, que é o ler. Percebam, eu tenho uma ordem aqui. Eu não coloco de qualquer jeito. E aqui está o componente sintático da derivação dessa palavra. Tá? Então, o que é preciso que a gente consiga entender aqui, basicamente? Que não são iguais as formas como as palavras nas línguas humanas se constituem. Né? Isso aqui mostra a riqueza, isso aqui mostra a diferença de constituição das palavras numa língua. O Antônio havia pedido o seguinte, se eu puder repetir a diferença entre a fusiva e a polissintética. Vamos lá. Na fusiva, eu tenho um determinado número de morfemas de determinadas categorias em uma palavra. Numa língua polissintética, esta palavra, observa aqui comigo, isso aqui tudinho é uma palavra na língua núdica. Tá? É uma palavra só. Aqui, na língua fusiva, eu tenho várias palavras. E essa palavra única nessa língua é constituída de vários morfemas. E esses morfemas, quando traduzidos para uma língua como a nossa, vira uma frase. Então, a diferença básica entre a língua fusiva e a língua polissintética é que essa língua polissintética, ao agregar vários morfemas, várias categorias gramaticais, pode ser traduzida em uma frase. Diferente, por exemplo, numa língua fusiva significa o quê? Terceira pessoa do singular no indicativo presente ativo. O que é que significa isso? Bebendo. Não é uma frase, é uma palavra que traduzida para uma língua como a nossa significa unicamente bebendo. Quando eu olho para o Nútica, eu tenho uma palavra, dentro dela vários morfemas e que na sua tradução é capaz, por exemplo, de se transformar em uma frase. Nessa língua, uma palavra consegue ser traduzida em uma frase, justamente pelo excesso de elementos mórficos que constituem essa palavra. Tá? Então, são 4 diferentes formas de olhar as línguas do mundo. Tá? Então, a gente
ao olhar a Constituição, percebe uma coisa básica para a sintaxe. Eu não arranjo de qualquer forma. Né? Olha aqui para a língua fusiva. Toque, na, com. Eu tenho uma ordem. Eu não coloquei com, toque, na. Ou na, com, toque. Eu tenho ordens, organizações dentro das palavras. Né? Esse fogo, queimar, locativo, plural, pequeno e pretérito, ele tem uma ordem. Eu não misturo isso de qualquer forma. Eu não organizo. Porque isso demonstra que para a constituição de uma palavra, eu estabeleço também uma ordem sintática. Né? Por isso que eu perguntei para a Cléo, quando ela respondeu que acrescenta o S. Acrescenta o S onde? Onde essas marcas morfológicas são, de fato, apresentadas na língua. E assim, gente, eu preciso que vocês me digam uma coisa básica. Eu vou dar a vocês 10 minutos para isso. Eu quero que vocês me digam quais são os tipos de língua desses dois exemplos. Eu tenho a língua A e eu tenho a língua B. Olhando isto daqui, qual seria para vocês a tipologia morfológica de cada uma dessas línguas? Vou dar 10 minutos para vocês. Pode colocar o exemplo anterior para a gente comparar? Posso? Qual é a língua desse primeiro exemplo? Não vou dizer por enquanto. Só depois. Olha a morfologia da língua. É ela que nos importa. Eu já identifiquei, mas eu não consigo te dizer porque eu não sei o nome. Ah, tá, já vi, desculpa. Os nomes das tipologias? Eu já vi, tá do Tá. lado. Pode voltar lá? Posso falar a letra B? Pode. Parece chinês. Eu acho que Não, a aqui... letra A. Desculpa. Tá, mas assim, o que menos nos interessa agora é saber qual é a língua. Quero que vocês saibam me identificar. Identificar. De repente, saber que se é chinês ajuda em alguma coisa, pode ser. Daniel, eu só tô confuso com esses números aqui. Seria a primeira pessoa? É. Esse toy é primeira pessoa. Que toy tem? Vejam que esse toy se repete porque ele justamente marca a repetida referência à primeira pessoa. Quando eu chego na casa do meu amigo, e aí é legal que tem esse nós. Começamos, que também é primeira pessoa, só que do plural. O silêncio toma conta. Esse espaço que tem tipo, entre o que e o toen não quer dizer necessariamente que são duas palavras diferentes, né? Onde? O que e o toen. Que e o toen. Aqui na letra A. Esse espacinho que tem entre elas, isso quer dizer que são duas palavras diferentes São ou duas não? palavras diferentes, sim. Tá.
O que é uma e o tó. Eu não sei se alguém pegou, mas, por exemplo, vazou, né? Rolou um spoiler da resposta da primeira questão para alguns. E essa língua, gente, é vietnamita. Por que ela é uma língua isolante, gente? Questão básica. Percebam que cada uma das palavras corresponde a uma marca morfológica, que, quando toy, primeira pessoa, den, chegar, quer dizer, olhando para a estrutura, para a organização dessa frase, nós relacionamos cada morfema a uma entidade gramatical. E isso é uma característica de quem? Das línguas isolantes. Olha só. Primeira pessoa, plural, verbo, passado, organizar, livro e prédio. Da mesma forma como aqui nós temos um elemento morfológico indicando uma categoria lexical. Nesse segundo caso, o que eu quero que a gente olhe? A primeira palavra, esse em, tem duas categorias morfológicas, né? Guarda a terceira pessoa e guarda também o número singular. A segunda palavra é um verbo marcado pela terceira pessoa do singular e o modo perfeito, ou seja, ela comeu. Qual é a língua que em uma mesma palavra agregam-se vários morfemas gramaticais? Aglutinação. Seria uma língua aglutinante? Aglutinante. Eu acho. É a fusiva. De acordo com o exemplo anterior, eu acho que a letra B é a Eu fusiva. também Já que na concordo com o fusiva, Lucas. ele dá o mesmo exemplo de que vem um verbo acompanhado do singular, terceira pessoa, blá blá. Ele dá a mesma referência. Então, eu creio que a letra B seria a fusiva. Diz que ele expressa várias categorias gramaticais, né? É. Também Olha concordo só, com o Lucas. a diferença entre a fusiva e a aglutinante é que na aglutinante eu tenho várias marcas morfológicas separadas na mesma palavra. Na fusiva, um mesmo morfema funde, por isso que é fusiva, o mesmo morfema funde várias categorias distintas. O que nos faz pensar que, quando eu leio em, como terceira pessoa do singular, e essa outra palavra, que eu não sei pronunciar e nem vou, como terceira do singular no perfeito, eu tenho também uma língua de caráter fusivo. Tá? Esse é um exemplo da língua Lango, que pertence ao grupo nilo-saariano, falado em Uganda. Tá? Dani, tu pode repetir de novo a diferença entre a aglutinação Polissintético? Não. Aglutinante? e o aglutinante e fusivo, por favor? Tá, olha só. O que a gente observa na aglutinante? Na aglutinante, mesmo que eu tenha Evinler como das casas, cada elemento que constitui a palavra indica uma categoria gramatical. Ev, casa, o in, plural, é genitivo, e o ler indica plural, certo? Eu tenho um morfema para cada categoria gramatical. Um é o nome, um é o genitivo, outro é plural, em uma palavra só. No caso de uma língua fusiva, eu tenho um único morfema capaz de agregar várias categorias gramaticais. Olha aqui o na. O na sozinho carrega consigo pessoa, número, modo, tempo e voz. Certo? Em Evinler, eu tenho o ev, nome, eu tenho o in, genitivo, e eu tenho o ler, plural. Essa é a diferença. A aglutinante, eu tenho vários morfemas na mesma palavra, mas cada um indica uma categoria. Já na língua fusiva, eu tenho um morfema
que consegue fundir várias categorias gramaticais. Melhorou? Um pouquinho, um pouquinho. Daniel, Diga. tu vais passar mais exemplos disso nas próximas aulas pra gente? Eu vou usar mais um exemplo daqui a pouco. Tá. Mas a gente faz um exercício sobre isso, não tem problema não. Bora lá, rapidinho, só para tentar esclarecer mais para o Lucas. Presta atenção na palavra Evinler, aqui no finalzinho, tá? Essa palavrinha aqui, ela é constituída de Ev, casa, separa, pensa de forma segmentada. Ev, casa. Eu tenho o in, que é genitivo, tá? Bem aqui nós já vimos isso em cima. E eu tenho o ler, que é plural, que está bem aqui do lado, ó. Tá? O que isso significa para mim, basicamente? Que na mesma palavra, Evenler, eu tenho um morfema para cada categoria gramatical. Certo isso? Eve, casa. In, genitivo. Ler, plural. Isso é uma língua aglutinante. Ela aglutina várias categorias gramaticais numa mesma palavra, só que em morfemas diferentes. Diferente de uma língua fusiva. Uma língua fusiva faz o quê? Apenas uma palavra, o na, consegue fundir diferentes categorias. Ela é indicativa de pessoa terceira, é indicativa de número singular, é indicativa de modo indicativo, é indicativa de tempo presente e indica voz ativa. Não é a mesma coisa que nas línguas aglutinantes, porque lá na aglutinante eu tenho um morfema para cada categoria gramatical. Na língua fusiva, não. Na língua fusiva eu tenho um morfema apenas, representando várias categorias diferentes, que é o que acontece aqui em Ocamó. Eu tenho, na mesma palavra, pessoa e número, e na outra palavra eu tenho pessoa, número e tempo. Perfeito. Tá? Deu uma melhorada? Ficou um pouco mais claro, mas eu acho que revendo a aula depois eu consigo entender melhor. Tá. A gente É vai, que então... no início é confuso. Sim, isso é fácil. Mas a gente vai depois exercitar um pouquinho mais. Inclusive, na verdade, a gente vai... O que é o português? Qual é a tipologia do português? A gente está falando aqui de chinês, de língua indígena, de turco. Qual é a tipologia morfológica do português para vocês? Numa frase como, os meninos correm felizes. Eu olho esse determinante e ele é masculino plural. Eu tenho a palavra meninos, que é masculino plural. Eu tenho correm, que é um verbo que no tempo presente, no indicativo, é a terceira pessoa do plural. E eu tenho felizes, que indica masculino plural. Volta no exemplo, por favor. Aqui? Não, no outro. Isso aí. Tá, obrigada. O que vocês acham que é? Dani, eu acho que Continuaria a nossa efusivo língua também? seria fusivo, né? Porque a gente Tá. tem uma palavra que ela consegue ter várias... Ai, meu Deus, será que eu perdi da fala agora? Ah, esqueci, me fugiu a palavra. Olha. Um morfema consegue agregar diferentes categorias, é isso? Isso mesmo. A Priscila também estava dizendo a mesma coisa, não é isso? Sim. Será que é? É. Muito bem. No português, a tipologia linguística é fusiva, porque nós temos em um mesmo morfema indicações completamente diferentes de categorias gramaticais. Né? Por exemplo, esse em final do verbo, esse em final significa ao mesmo tempo, gente. Ele que está no tempo presente, que ele está no modo indicativo, que é da terceira pessoa e do número plural. Então, a gente tem aí, categoricamente, a representação de que essa língua realmente é uma língua fusiva. Então, já estamos nos aproximando do fim, não se preocupem, tá?
Eu sei que dá uma bagunçada, mas a gente precisa esclarecer esses pontos iniciais. Então, assim, nós estávamos falando, pessoal, até agora de sintaxe tipológica, tá? Aliás, desculpa, de morfologia tipológica. A sintaxe tipológica é um pouquinho mais fácil para nós. Por quê? Porque o objetivo principal dela é estabelecer de quais ordens básicas os constituintes assumem em uma determinada língua, né? Ou seja, um tipo linguístico corresponde a um agrupamento de línguas que, numa determinada amostra, compartilham características comuns. Então, para isso, é necessário um critério, que é a ideia do parâmetro, né? O que é igual para aquele grupo, não é para todas, mas é para aquele grupo. Lembrem-se que o parâmetro é algo específico. Segundo o Greenberg, que é um linguista que iniciou os estudos sobre tipologia linguística, existem 3 critérios básicos para que a gente consiga dizer, classificar tipologicamente uma língua. Em primeiro lugar, a existência na língua de preposições ou posposições. E aí eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. O português é uma língua prepositiva. O que eu quero dizer com isso, Daniel? Nós falamos o dono da casa. A preposição vem antes do nome. Mas existem línguas que são pospositivas, em que essa preposição que nós conhecemos está depois do nome. Tá? Esse é o primeiro critério. O segundo critério é a ordem relativa do sujeito, do verbo e do objeto, que nós até já falamos antes, né? Essas línguas, esses grupos linguísticos se organizam como? A gente está aqui no português achando sempre o quê? Que tudo é sujeito, verbo e objeto, e não é. E, por fim, a posição que o adjetivo ocupa ao designar qualidade em relação ao nome. Se ele vem antes ou depois desse nome, né? Então, basicamente, o que nós temos? Nós temos essas 6 ordens sintáticas no mundo das línguas, tá? Existem línguas que são SOV, SVO, VSO, VOS, OSV e OVS. E aí eu tenho o nome de algumas línguas que para vocês podem até ser estranhas, mas existem e que são constituídas de diferentes ordens sintáticas, né? Então, o português está ali, SVO, junto com várias outras línguas. Por exemplo, vocês estudaram latim em História e Diversidade da Língua Portuguesa. Vocês devem lembrar que a língua latina é uma língua que faz marcação de caso. O que significa isso? É quando tem um morfema lá que indica essa palavra é um sujeito, essa palavra é um objeto, essa palavra é um adjunto. Nós não temos em português isso, né? O alemão tem isso. Então, embora essa língua seja uma língua de marcação de caso, ela também tem uma ordem. Primeiro vem o sujeito, depois vem o objeto e, por fim, vem o verbo. E aí o irlandês tem outra ordem, o javanês tem outra ordem, o apurinã tem outra ordem e o pari tem outra ordem. O que é que eu quero que vocês entendam? Nós vamos estudar a ordem do português, gente. A gente não vai estudar tudo isso. Mas eu preciso que a gente saia daqui entendendo que isso é um parâmetro. É um modelo do português que nós vamos passar a estudar da próxima aula em diante. Mas existe uma infinidade de outras formas de combinação de ordem sintática nas línguas humanas, tá? Não vou pedir, não se preocupem que eu não vou pedir para vocês assim, digam se essa língua é SOV, OVS ou SVO. Não, eu só vou, na verdade, dizer que o nosso foco é no português com a questão da ordem SVO. Daniel, mas existe inversão. Eu posso colocar, às vezes, o objeto ou adjunto adverbial na frente. Pode. Mas isso não é a ordem canônica, tá? E aqui eu só dou um exemplo para vocês básico das ordens em diferentes línguas, tá? No japonês, no inglês e no próprio Tembé, tá? O sujeito, o objeto e o verbo em sequência numa língua como o japonês. Ida comprou doce. No inglês, o SVO, em que João comeu o bolo. E em Tembé. E assim, essa tradução do Tembé, ela é uma tradução livre, não é literal,
tá? Porque a maneira de, morfologicamente, a língua se constituir é diferente. Então, basicamente, ela diz o seguinte, é como se fosse comeu a gente todo peixe, porque ela é uma língua de ordem VSO, tá? Então, é só um exemplo, na realidade, para a gente entender como é que essas configurações acontecem nas diversas línguas do mundo, tá? E aí chegou o momento, finalizando, não se preocupem, tá? Fechando o nosso raciocínio de hoje, gente. A partir dos estudos como esse, é que nós, linguistas, podemos criar um conjunto de formulações capazes de entender o que é universal e o que é particular em uma língua. O estudo sobre a constituição das ordens dominantes das línguas permitiu que o Greenberg formulasse o seu primeiro universal linguístico. Quer dizer, ao estudar tudo sobre a ordem dessas línguas, como é que elas se arranjam, o Greenberg fundou essa primeira ideia universal. Qual é o primeiro universal 1? Qual é o primeiro princípio que rege todas as línguas? Quando eu falo em orações declarativas, não é negativa, não é exclamativa, não é interrogativa, em que existem sujeitos e objetos nominais, a ordem dominante é quase sempre uma na qual o sujeito vem antes do verbo. Tá? Então, a língua tem sujeito e a língua tem objeto direto. Percebam que se a língua tem esses dois elementos, eu posso ter uma língua SOV, SVO, VOS, enfim. Mas, prioritariamente, a ordem dominante é a de que o sujeito antecede o objeto. Ou seja, as línguas SVO, que são a de maior ocorrência no mundo, e as línguas SVO de segunda maior ocorrência. Por exemplo, o português é uma língua SVO, e ela tem a segunda maior ocorrência. Porque a maioria das línguas são de ordem SOV, sujeito, objeto e verbo. Tá certo? Bom, a sintaxe tradicional escolar ficará para o nosso próximo momento, tá? Em que nós vamos discutir um pouquinho sobre o texto que eu já deixei na plataforma para vocês. Peço desculpas pela demora, mas assim, algumas aulas, essa primeira aula precisava demorar mais, né? A segunda em diante nós não levaremos mais tanto tempo, mas aí eu preciso que vocês de fato participem no que diz respeito à leitura dos textos, tá? E assim, gente, fórum, mandem perguntas pela plataforma, eu respondo por lá, tá? Revejam essa aula, eu vou disponibilizar o material para vocês e qualquer dúvida a gente vai tirando sem problema nenhum. Eu sei que realmente é um pouquinho confuso no início, mas a gente está aqui para buscar tirar essas dúvidas o máximo possível, tá? O material de aula eu vou deixar para vocês já amanhã, tá? Porque também eu estou cansado de ficar aqui. E provavelmente no sábado a aula já vai estar disponível em vídeo também, tá certo? Então, gente, muito obrigado, tá? Pela paciência. E amanhã a gente tem um encontro para falar de outra questão que é do estágio, tá? Mas aí eu vou entrar junto com o Gabriel para a gente especificar algumas coisas importantes para vocês, tá bom? Então, agradeço, tenham todos uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, gente.